Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de React Native. Hoje essa aula vai ser um pouquinho especial, na última aula a gente viu ali a criação de serviços, a gente passou por bastante coisa ali na camada de serviços e a gente terminou tentando evitar a criação do mock do serviço de pessoas. E lá na última aula eu disse que provavelmente não daria problema. Não, realmente não dá problema, mas eu percebi que a gente vai perder uma oportunidade. Eu vou perder uma oportunidade de mostrar uma ferramenta muito interessante para vocês do ecossistema do React, para você debugar aplicações. E ela é muito mais legal de testar se a gente tiver um objetinho para testar, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o mock do serviço de pessoas. A gente vai voltar atrás naquela ideia de não fazer o mock de serviço de pessoas e a gente vai fazer esse mock, tá? Mas esclarecendo aí, começando, o que seria o mock, né, gente? O mock, ele nada mais é do que uma farsa, um objeto que diz que ele é uma coisa, mas no fundo ele não é. Mas ele se comporta como se fosse. Ficou meio abstrato, mas digamos assim, vamos fazer no nosso caso aqui do serviço. O que o nosso serviço de pessoa faz? Ele é o responsável por criar pessoas, por obter uma pessoa, obter uma lista de pessoas, atualizar e remover pessoa. Ele aceita certos inputs e retorna certos outputs. O que é então um mock desse serviço? O que seria um serviço mockado desses? A gente poderia explicar nesse contexto que seria um serviço que aceita os mesmos parâmetros e que retorna os mesmos outputs. Como ele faz isso? Geralmente é de forma mais simplificada do que o serviço real. Essa é mais ou menos a ideia de mock, né? Digamos, um objeto ou uma função que você cria que o comportamento externo dela é similar ao de um comportamento real, mas dentro dela os detalhes de implementação são bem mais simples. E geralmente a utilização desse tipo de recurso, né, de técnica dos mocks, é mais para facilitar desenvolvimento, facilitar algo, testagem ou alguma coisa desse tipo, tá? Então vamos começar aqui desfazendo um pouco o que a gente fez na aula passada, tá? Mas é bem pouca coisa. Aqui basicamente a gente não vai marcar o serviço de pessoa como opcional, a gente vai marcar como obrigatório. Vai ocorrer algumas alterações aqui, principalmente aqui no mock services ele vai reclamar de que não existe uma propriedade person service aqui dentro. E realmente ela não existe. A gente vai estar solucionando esse problema aqui nessa aula, tá? Então vamos começar aqui ajeitando algumas coisinhas. Esse create person service ele vem aqui embaixo, só para a gente manter o padrão aqui. Vamos manter o padrãozinho aqui, deixar tudo. E aqui o services ele está sendo usado apenas como tipo, então a gente adiciona uma anotação especial aqui. E a gente pode notar que para cada serviço tem uma implementação de mock equivalente, exceto a da pessoa, né? Não tem um create mock person service. Então vamos lidar com esse caso agora. A gente já pode ir escrevendo aqui para adiantar as coisas. A gente pode usar essa linha aqui de base. Vamos copiar ela aqui. Vamos chamar de person service. Não existe ainda, então obviamente vai reclamar, mas a gente já prepara esse arquivo para esperar a existência de um person service, tá? A gente talvez o autocomplete não funcione, mas funcionou aqui, não sei como. Mas beleza. Então a gente vai fazer aqui, esse arquivo já está pronto para ser utilizado. Agora vamos partir para a criação desse serviço mocado. Vamos ver aqui se dá para a gente acessar esse arquivo. A gente vai ter que fazer um export dos mocks dentro da pasta de person, que é onde o nosso serviço mocado ficará localizado. A gente já tem uma exportação de tipos aqui, a gente já tem a exportação da implementação real do nosso serviço,
que utiliza banco de dados por trás, que salva de verdade as coisas, mas a gente também vai ter um serviço falso. E como que vai ser esse serviço falso? Ele vai salvar as coisas, né, vai alterar, vai funcionar aparentemente da mesma forma. Só que ele vai salvar tudo na memória, ele não vai salvar no banco de dados. Ele é uma implementação bem mais simples e a gente vai utilizar isso para facilitar o nosso desenvolvimento da interface. Para a gente não ter que ficar excluindo usuários do nosso banco de dados, ou pessoas, né, ou registros no geral. Por toda vez que a gente precisar dar um refresh na interface, quando a gente estiver fazendo o desenvolvimento dela, fazendo a criação da tela. Então vai facilitar aí o nosso desenvolvimento. A gente vai aqui marcar que vai haver um export de mocks dentro da pasta person. Aqui ele vai continuar reclamando, tá? Mas a gente vai fazer o export aqui. Essa pasta mocks ainda não existe. A gente pode partir para a criação dela agora. Vamos dar uma olhada aqui. Na camada de serviços da pasta person, user tem uma pasta mocks que tem index, mas person não tem. A gente vai fazer o equivalente aqui. Vamos chamar de mocks. Inclusive o meu tema de ícones já aparece uma máscara aqui de palhaço, né? Geralmente relacionada a teatro, que é justamente isso, né? Ele se comporta de uma maneira externa que parece ok, que parece normal em relação a um serviço real, mas na verdade é falso. A gente vai replicar o template aqui, né? Fazer o nosso básico, o index. Vamos dar uma olhada aqui no index da pasta mocks de usuário. Ele provavelmente vai exportar as definições de mocks, status type user. Então o index da pasta mocks, da pasta user, está exportando os serviços mocados relacionados ao usuário. Opa. Então tem o serviço mocado de status, serviço mocado de tipo e de usuário. No nosso caso vai ser person, então a gente pode partir aqui para a criação de um arquivo person, onde a gente vai fazer o nosso serviço mocado. E aqui no nosso index, a gente diz que exporta tudo desse arquivo. O que esse arquivo estiver exportando, a gente reexporta a partir da pasta. Então vamos indicar o nosso arquivo person aqui. Ele vai reclamar porque não tem nada sendo exportado desse arquivo, né, gente? Vamos ver se eu consigo abrir esse arquivo. Por aqui não. Vamos fechar esse index aqui. Mocks index person. Exportar tudo de person. Beleza. A gente vai então reaproveitar aqui alguma implementação já existente, tá? Eu acho que essa implementação aqui de usuário vai nos atender bem. Vocês podem ver que o formato em relação ao serviço real é mantido. E isso é possível porque ambos compartilham da mesma interface, ambos compartilham do mesmo tipo. Ou seja, tanto essa função de create mock user service quanto a função real, que é só apenas create user service, ambas se tornam um objeto do mesmo formato. O que muda é a implementação dentro de cada método. Então a gente pode ver que o user service aqui ele tem um método list e faz o uso de algumas funções aí do Watermelon para obter do banco de dados, faz uma formataçãozinha, retorna a lista. Enquanto no mock, se a gente for conferir, a implementação de list também tem um método list e também retorna uma lista de usuários. Se a gente for aqui no mock, a implementação real de usuário retorna uma lista de usuários. E aqui no mocado também. A diferença é que aqui a gente está apenas retornando um array que a gente definiu aqui em cima. Então não tem nada sendo salvo de verdade no banco de dados, né? Se a gente reinicia o aplicativo, tudo isso aqui vai embora e é criado novamente. Beleza? E isso vai ajudar a gente a desenvolver a interface, porque a gente não vai ter que ficar limpando o nosso banco de dados para tirar todas as pessoas que a gente estiver criando durante a criação da nossa interface. Então vamos aproveitar essa implementação aqui de mock do usuário para a gente ganhar um tempinho aí na elaboração do serviço mocado de pessoa. A gente vai fazer aquele truquezinho lá da última aula de trocar tudo que seja user por person. A gente só vai prestar atenção aí para o nome e para o case, né?
Tudo que tiver com U maiúsculo vai trocar para person com P maiúsculo. Então vamos ir trocando aqui. Vamos ver aonde que vai dando erro, trocando com cuidado. Os erros que aparecerem a gente vai corrigindo aos poucos, mas a gente vai trocar o nome aqui só para manter a semântica. A semântica e os importes corretos também. Né? Beleza, vamos ver se tem um user minúsculo. E a gente pode ver que tem. Que vai trocar pelo person minúsculo também. Vamos trocar para usar o nome de objeto correto, para não ficar nenhuma situação estranha. Eu acho que é isso, gente. Agora temos que fazer, né, nosso serviço mocado. Como a gente não vai salvar no banco de dados, todo o nosso serviço vai trabalhar sobre um único array que vai guardar os nossos usuários, as nossas pessoas, né, sendo atualizadas, nossas pessoas sendo criadas. Quando criar uma pessoa, vai simplesmente puxar um novo objeto para esse array. Quando atualizar, vai buscar um objeto desse array e vai trocar ele. E é assim que a gente vai fazer. Então vamos trocar as propriedades aqui de pessoa pelo que a gente sabe que existe dentro da pessoa, né? Então a gente sabe que pessoa não tem título nem status. A gente pode trocar essa definição de e-mail e fazer replace para trocar pelo atributo nome, que a gente sabe que existe no nosso pessoa. Então vamos trocando aqui aos poucos. Vamos botar algum nome real aqui. Vamos botar, sei lá, chamar de John, chamar de Maria. Sem muito segredo aqui. John, Maria. Ao invés de password, a gente sabe que não tem password, que é data de nascimento. Então vamos trocar aqui password para data de nascimento. Beleza. Não é 1, 2, 3, 4, né? Vamos botar uma data. Pode ser no formato ISO mesmo. Vamos dizer que o John já tem bastante idade aí. Vamos dizer que dia 30 de junho, por exemplo, e a Maria, 1983, novembro, alguma data aí, pode ser 7 de novembro. Beleza? A gente já tem alguns objetinhos para a interface começar carregada já, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode alterar. Esse aqui aparentemente não precisa trocar, ele simplesmente busca um objeto nesse array aqui com uma ID específica. Aí ele vai buscar nesse array por um objeto com uma ID específica, que é a função passar. Então, nada demais. Aqui, simplesmente vai ser uma criação. Ele vai adicionar no array de pessoas uma nova pessoa. Vai aumentar o nosso contador, que a gente possui aqui armazenado no nosso serviço. Um contador que está parado no 3, porque já tem 2. E vai passar para o usuário. Na atualização, não é muito diferente. Ele vai encontrar no array de pessoas uma pessoa com a ID respectiva e vai realizar a troca. E aqui no delete ele simplesmente vai gerar um novo array a partir com o nosso usuário passado pela ID aqui de fora, né? Usuário não, uma pessoa. Então aqui é o nosso mock aparentemente está pronto. O que a gente pode ver aqui então? Tem os imports de uma função utilitária aqui para simular uma demora na rede. A gente tem um tipo de pessoa, que não tem ID, que é utilizado durante a criação de uma pessoa. E a gente tem o tipo de person service, do objeto que vai carregar um serviço de pessoas. Nesse caso aqui a gente está retornando um serviço, mas um serviço mockado, tá? Um serviço falso. Ele vai fazer as mesmas coisas que o nosso serviço real pretende fazer, como criar e atualizar no banco de dados, porém com uma implementação mais simples para ajudar a gente a elaborar a nossa interface sem precisar lidar com bancos de dados, ao menos de cara. Beleza, vamos ver se é só isso mesmo. A gente já está exportando o nosso mock de pessoa que está localizado aqui. Vamos só então realizar o import aqui, vamos ver se já está ok. Beleza, se a gente dá um command click ou control click, ele traz para a nossa definição do método que a gente criou aqui, então o caminho está correto. Se a gente for aqui em person service e passar a mouse em cima da função, o editor já sabe que a gente está retornando um serviço de pessoa, mas a gente aqui olhando por cima, a gente sabe que esse aqui é um mock.
Então, vamos ver se vai precisar trocar em algum lugar. E não, gente. Agora tá ok. Mais pra frente, talvez a gente vá precisar trocar a definição de serviço de usuário. A gente vai precisar trocar alguns usuários para conter alguma ligação com o elemento de pessoa, tá, gente? Mas por enquanto a gente vai só trabalhar exclusivamente com a entidade de pessoa e depois a gente vai realizar os ajustes na entidade de usuário, porque a entidade de usuário ela vai passar a pertencer a uma pessoa. Então a gente precisa indicar aqui no banco de dados, por exemplo, que vai haver uma chave estrangeira aqui em usuário apontando para uma ID equivalente de uma pessoa existente. Então a gente vai poder dizer aqui, por exemplo, aqui um usuário. Vamos pegar aqui a função de mock de usuário. A gente pode dizer aqui que esse usuário aqui vai ter uma ID para um usuário, vai ter uma ID para um usuário de pessoa. Então vai ter uma ID aqui, por exemplo, o John, a gente pode dizer, vai poder dizer mais para frente que esse usuário pertence ao John. E aqui vai ter uma ID que vai apontar para um usuário daqui. Beleza? Mas isso já é o suficiente já por hoje, a gente já conseguiu evitar mais problemas tendo que lidar com uma implementação de mock vazia, que nem a gente estava fazendo na última aula, e eu acho que agora a gente já tem tudo definido para começar realmente a criação da nossa interface de pessoa. A gente vai poder também experimentar uma ferramenta bem legal aí, fornecida pela comunidade do React para a gente debugar a nossa aplicação e conseguir, inclusive, ver o nosso serviço sendo atualizado em tempo real. A gente vai poder conferir o valor desse array de pessoas e atualizar dinamicamente e conferir pela interface também. Beleza, gente? Mas é só isso por hoje. Espero que tenham gostado aí. Agora a gente tem uma implementação bem mais redondinha para a gente começar a desenvolver a nossa interface. Beleza, gente? Muito obrigado aí por hoje e até mais.